Então, gente, eu vou trazer para vocês. A gente aplicou ano passado um questionário. Eu quero até saber aí no chat, me falem quem respondeu esse questionário. Quem não respondeu, quem nunca nem ouviu falar, quem nem soube que teve. A gente mandou em memorando circular. A gente mandou um questionário de pesquisa sobre o painel de execução orçamentária. Deixa eu só abrir aqui para ver quando foi que a gente mandou. Me fala ali no chat, vocês, quem respondeu, quem não viu. O Elinaldo respondeu. Jefferson respondeu. Eu quero saber se vocês estão aí, porque eu vou dar algumas respostas, tá? À pesquisa. A gente esperou, inclusive, a gente vem falando desde o ano passado qual seria o momento da gente falar dessa pesquisa, porque foi muito importante. E aí a gente achou bem legal trazer, justamente para mostrar para vocês na prática quais são as dificuldades, o que dá para implementar, o que não dá para implementar, o que a gente vai fazer com essas informações, tá? O Erinaldo está perguntando do link desse questionário. Esse questionário foi enviado ano passado, tá? Mas até falei ontem para a Shirley, eu vou aproveitar a oportunidade e mandar novamente agora para vocês, porque aí, aproveitando que nós temos 40 pessoas na sala, para responder, tá? Não lembro exatamente quando o mês que a gente mandou, a gente chegou a mandar circular, deixar, se eu não me engano, a gente colocou no CIPAC, mas tivemos 32 respostas apenas, tá? Então, a maior parte de quem respondeu foram os técnicos, até estudante respondeu aqui e alguns docentes. O seu nível de familiaridade com o painel de execução orçamentária é considerado médio, a maioria, né? Então, assim, ainda tem muito a se explorar nos nossos painéis pelo público, né? Teve gente aqui que nem conhece nenhum. Como você avalia a facilidade do uso do painel de execução orçamentária? 51% achou que é fácil, mas nós tivemos aqui também quem achou difícil, nós tivemos uma parte também grande de que achou que era neutro. Deixa eu ver só. Ih, gente, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho que eu vou colocar para carregar. Então, aqui, nós também, você encontrou dificuldade para encontrar as informações que precisava no painel. Raramente, mas ainda tem muitas pessoas aqui que às vezes sentem uma certa dificuldade, algumas ainda frequentemente. Como você avalia o design visual do painel? Bom, então não é muito bom, né? A maioria das pessoas não acha muito bom, mas acha bom ali neutro, e algumas acharam ruim. O layout do painel é intuitivo e fácil de navegar. Ainda concordo e neutro a maior parte, concordo totalmente, ainda não é a maior parte, o que a gente espera que seja, né? A maior parte que seja fácil para todos. Você prefere visualizar dados em ambos, seja em tabelas, seja em gráficos? E aí também sobre isso, gente, porque muitas vezes a gente dá preferência para as tabelas, para esse painel que é o que fica disponível para as unidades, para a comunidade em geral, porque as informações em gráficos, elas são muito gerenciais, então é importante, tanto que a gente trouxe já para esse novo painel, mas nem sempre é possível aproveitar as informações que estão ali nos gráficos, né, para análises mais profundas, e a gente sabe que a necessidade do dia a dia de vocês ali de consultar uma estrutura orçamentária, um número de empenho, informações essas que não vão estar num gráfico. Então, por isso que a gente traz bastante tabela. As tabelas do painel são claras e compreensíveis, a maioria concorda, mas ainda tem um pouco aqui que discorda, né? As informações apresentadas no painel são atualizadas com frequência adequada. Então, aqui é um ponto de atenção, justamente porque talvez a atualização ela é basicamente diária.
ela só não é em tempo real, né? Não tem como isso acontecer, não existem relatórios hoje que sejam em tempo real no âmbito do governo federal. Então, a gente não vai ter essa informação, não é uma coisa que dá para se esperar. Em tempo real não tem como. O que a gente pode acontecer é de atrasar por conta de algum problema na base. E aí eu aproveito essa oportunidade que a gente está falando disso aqui, porque às vezes a falta de conhecimento faz com que as pessoas disseminem essa informação de que o painel não atualiza, que o painel está sempre desatualizado. Não é uma verdade. Ele, na maioria das vezes, ele está atualizado, eventualmente acontece de ter esses problemas. Então, eu falo isso até porque nós somos as primeiras pessoas que sabemos quando esse painel não está atualizado, porque começam a ligar, começam a pedir. Então, se de 365 dias do ano, 30 dias ficar sem atualizar, eu acho que é muito, né, na soma total. Então, a maioria das vezes ele está atualizado, de acordo com as informações que ele recebe, né? Mas não esperem que ele seja em tempo real, que não vai acontecer. Ele é sempre com as informações do dia anterior, que são as informações que vêm do Tesouro Gerencial, e o Tesouro Gerencial ele gera relatórios do CIAF, por isso que é sempre do dia anterior, ainda não consegue, nesse momento ainda não é possível, não sei se futuramente talvez seja, né? A precisão das informações do painel atende às suas expectativas? A maioria respondeu que sim, mas teve uma parte ainda um pouco expressiva dizendo que não, né? E aí vieram algumas, a gente pediu também lá algumas sugestões de melhorias, né? E aqui eu selecionei, usei o ChatGPT, inclusive, para ele consolidar isso para mim, tá? E quais foram as sugestões de usabilidade e layout? Ajustes de fonte e zoom, né? Tornar o painel responsivo, permitindo que os usuários ajustem o tamanho da fonte e o nível de zoom para facilitar a leitura da visualização. Gente, aí aqui eu vou começar a abrir o painel também para mostrar algumas coisas para vocês. Certo? Então, o que acontece? Aqui, quando a gente faz lá o desenvolve painel no Power BI, a gente não tem muitas as ferramentas ela é um pouco limitada, assim, a gente não consegue trabalhar muitas coisas que a gente gostaria de trabalhar. Mas aqui embaixo tem a opção de você dar zoom, e sempre teve isso aqui, tá? Então, assim, possivelmente a pessoa que deu essa orientação, essa sugestão, não tenha visto aqui, mas é importante conhecer, por isso que eu vou aproveitar. Esse botãozinho aqui ajusta a página, dependendo da tela, né? Porque tem telas maiores, telas menores, mas aqui você consegue dar zoom e consegue achar informação. Não sei se isso resolve esse pedido, mas é o que a gente consegue fazer nos painéis em relação a zoom, tá? Filtros mais intuitivos, substitui os filtros existentes por listas suspensas, aí teve essa sugestão de combo box, que sejam mais fáceis de selecionar e desmarcar, otimizando a navegação. Aí também existe uma certa limitação nos modelos de filtros, porque já tem alguns disponíveis, tem uns na loja lá que a gente consegue baixar, só que alguns são mais difíceis, mas eu penso que uma das grandes novidades desse painel foi justamente a gente conseguir trazer esse painel de pesquisa, que ele vai estar em todas as abas, tá? Então, aqui em todas as abas vocês vão ver essa lupinha. Essa lupinha é para vocês serem direcionados para esse painel de pesquisa. E aqui vocês têm várias formas de pesquisar o que vocês querem, várias. Né? Seja por número do empenho, unidade orçamentária, grupo de despesa, ação, PTRES. Sempre lembrando que para você pesquisar algo aqui, digitando o que você está procurando, você precisa selecionar, tá? Se você clicar em empenho e pesquisar por algum serviço aqui, limpeza, não vai aparecer, porque no campo empenho não existe essa palavra limpeza. Aí, se eu colocar aqui NE 2024, que é o... Não, é 2024 NE, que é o início ali do empenho. Ele vai buscar todos os empenhos que possuem essa informação lá no número do empenho. Então, provavelmente aqui, ó, provavelmente não, ele puxou só os empenhos que tem 2024 NE no seu corpo aqui. Então, ele trouxe todos.
E aí, por exemplo, eu quero saber aqui no plano interno PSR. Lembrando que o plano interno de PSR contém essa informação, né? Não vai ter aqui, acho que porque não teve restos a pagar inscritos, talvez ainda não tenha empenho, né? Aqui. Não tem ainda unidade responsável. Aí, esse unidade responsável, deixa eu ver como é que tá, mas eu acho que tá, eu acho que não tá o sintético. Tá o sintético. Unidade responsável está o sintético aqui, que é aquela sigla que a gente usa, então vocês podem colocar ICED aqui, vai aparecer tudo que tem do ICED, IBEF, mas aí se também clicar em unidade responsável e colocar aqui a administração, que é a pró-reitoria, não vai aparecer porque está PROAD nesse campo de unidade responsável. Vocês estão entendendo? Então, é importante vocês saberem também que tipo de informação vocês estão procurando. Porque se vocês não procurarem certo, vocês não vão achar, aí depois vocês vão dizer que a ferramenta não funciona. E aqui outros botõezinhos que são importantes. Aqui, clicando no X, ele limpa, então ele volta tudo. E aqui também ele limpa, tá? Esse botão limpa. Esse botão aqui, ele vai estar em todos os campos, a gente colocou esse botão de limpar os filtros. Então, se eu vou aqui, que coloco ação 00PW para filtrar, e aí vou e coloco, sei lá, alguma unidade específica. Aí depois coloquei tantos filtros que eu quero limpar todos de uma vez, basta vir aqui, que aí ele já limpa todos os filtros, tá? E aí, então, assim, eu não sei se a gente conseguiu atender essa situação, mas eu penso que esse foi, sim, um grande avanço, aquele painel de pesquisa, e eu penso que ele pode ter atendido em parte essa solicitação aqui desse usuário que falou que era importante ter filtros mais intuitivos, tá? Visualização por cores, utilizar cores distintas para representar cada unidade, instituto, pró-reitoria, órgãos suplementares e campos, facilitando a identificação rápida das informações. Eu vejo uma certa limitação também aqui. Na verdade, até tentei imaginar como é que isso ficaria no painel, não consegui, mas estamos abertos para entender melhor essa solicitação. Redução de excesso de informações, simplificar as tabelas removendo dados redundantes, como GR, PTS e fonte, né? No painel anterior, a gente tinha todas as informações, o que a gente fez agora, que é uma coisa que a gente também achou melhor, a gente deixar só as informações mais relevantes, ainda não está, deixa eu ver aqui, apoio estudantil. Por exemplo, hoje vocês não vão encontrar a estrutura orçamentária completa aqui, que vocês vão encontrar são os empenhos, e aí vocês vão também dizer para a gente depois se desse jeito vai ficar bom, tá? Ficou mais limpo o visual, né? Vocês vão ter aqui menos informações para que poluem, mas também pode ser que vocês não encontrem todas as informações que vocês querem, aí vocês vão utilizar aqui o painel de pesquisa. Então, vocês vão ter um tempo aí para utilizar o painel e depois dizer para a gente se desse jeito ficou legal ou se vocês preferem que volte as informações, mas a gente deixou o mais limpo possível mesmo. Então, a gente atendeu aqui esse pedido de limpeza dos dados, né, para deixar o visual mais limpo. Opção de personalização, permitir que usuários ocultem ou exibam colunas de acordo com as suas necessidades. Isso, infelizmente, não é possível. Tá? O Power BI não permite que a gente tenha aqui uma forma de ocultar colunas, e como no Excel faz, certo? Compreensão das informações, glossário de termos técnicos, sim, a gente vai fazer. Ontem, inclusive, a Shirley já fez para mim o glossário desses termos aí, tá? Todos. A gente vai acrescentar aqui um botão de glossário que vai direcionar para uma página onde vão ter todos esses termos. A gente já vai, quando a gente disponibilizar, já vai estar com esse pedido aqui atendido. Divisão por categorias, né? Separar as colunas de valores empenhados, não utilizados e disponíveis em seções distintas, proporcionando maior clareza. Pelo que eu li lá nesse pedido, que esse aqui, como eu falei para vocês, eu pedi para o chat GBT dar uma organizada para mim, mas o pedido é que fosse colocado essas informações em tabelas distintas,
Aí a gente entendeu que não é possível atender, né? Porque aqui já vai ter todas as informações, então, por mais que algumas vezes fique repetido, mas você encontra as informações tanto de disponível, empenhadas, e pode ser que aconteça também de um único empenho ter várias informações na mesma linha, por exemplo, aqui, ó, esse empenho aqui, 48, ele tem informações tanto na coluna de empenhados quanto na coluna de liquidados. Então, é importante que essas informações fiquem juntas, para que vocês consigam ver no todo como é que está a execução de determinado empenho. Gráficos e tabelas explicativas, incluir gráficos complementares às tabelas para ajudar gestores e técnicos a compreender os dados de forma visual. A gente não tinha, mas agora a gente está trazendo aqui o gráfico de valor liquidado, que é o valor que mais interessa, assim, tipo, a gente pensa que o valor de liquidação é aquele que é o que mais interessa no final das contas, que é quando você já usou todo o recurso. E aqui no de empenhado, a gente coloca um percentual de empenhado em relação ao valor disponibilizado, tá? Porque não é em relação ao PGO. Por exemplo, se você já recebeu aqui 255 mil e já empenhou 110, esses 43% é do valor recebido, não é em relação ao valor do PGO, tá? Então, acho que já atendeu, se não atendeu, mas a gente está aberto a saber que mais informações vocês gostariam de ver nos painéis. Segmentação por público-alvo, adaptar o painel para 2 perfis principais, técnicos com acesso a dados detalhados e específicos, e gestores com análise simples e diretas focadas na execução dos seus setores. Eu não sei se com trazendo essas informações aqui vai atender um pouco mais, mas a gente é difícil manter, a gente até fez isso, vou mostrar aqui para vocês. Aqui no site da Proplan, inclusive, a gente fez painel de execução orçamentária. Ó, tá vendo? Em 2020 e 2021, a gente criou esse painel de execução do orçamento no formato de gráficos. Só que a gente viu que não foi muito utilizado e a gente acabou também, como era mais um painel para alimentar, então a gente acabou deixando, ele tinha todas essas informações somente em gráficos, né? De todo. E aí, talvez para os gestores fosse mais interessante, mas a gente já não deu andamento nesse projeto aqui, a gente fez de 2 anos. Também é algo talvez a se pensar, não sei se isso aqui já com essas informações vai atender, tá? Mas a gente trouxe isso como uma nova experiência para vocês irem falando, mas é importante sim trazer essa foi uma grande necessidade dos usuários, certo? Funcionalidades adicionais, exportação de dados. Permitir a exportação das informações diretamente para PDF ou Excel, facilitando o uso de dados externos. Isso aqui, através do Power BI, não é possível, tá, gente? Infelizmente, a gente não consegue. Com toda essa capacitação aqui que a gente tem feito essa semana, eu tenho sentido uma necessidade de repente, tirar um dia para você, de fazer uma capacitação que seja, para ensinar vocês a montarem relatórios, não um curso de Excel, mas uma coisa mais específica, sabe? Porque esses dados, todos estão disponíveis no Tesouro Gerencial, todos nós, servidores, temos acesso a essas informações, e com alguns relatórios possível fazer muitas análises, eu acho que isso contribui muito com vocês. Então, eu tenho sentido essa necessidade aqui, porque aqui na Semana Orçamentária não vai ser possível passar, porque não é tão simples também, mas eu penso que todos são capazes de ter esses relatórios, e aí ia atender hoje isso aqui que vocês gostariam de ter, que são essas informações que estão lá no painel, mais no Excel ou em PDF, porque a gente já trabalha assim na Diplan, né? A gente tem todas as informações em Excel, são sempre que a gente precisa. Informações de fornecedores, inclui detalhes sobre fornecedores como o nome da empresa, descrição de ação vinculada ao empenho, promovendo maior transparência. Infelizmente, aqui a gente tem a questão da lei da LGPD, e a gente até tinha nos painéis anteriores, a gente tirou por conta disso, de não ter essa questão dos dados, né? Aí a gente retirou
de lado do painel. Eu entendo que é uma informação importante, principalmente para fiscal de contrato, que às vezes quer ali a informação e não tem, mas não é possível atender. Divisão de informações específicas, apresentar separadamente os recursos da matriz orçamentária e os vinculados a ações específicas como pró-disciplinas e aula de campo. E eu penso que isso aqui, gente, é atendido pela utilização dos filtros. Porque lá, se você vê, o pró-disciplinas e aula de campo tem países específicos. Então, se você conhecer, você consegue filtrar e ter a informação que você busca. Então, não tem como criar uma aba específica só para pró-disciplinas e aula de campo. Então, é realmente saber utilizar o painel para usar toda a ferramenta na sua integralidade, né? Conhecer mesmo. E instruções didáticas, inserir explicações claras sobre valores totais, gastos realizados e saldos disponíveis, especialmente para usuários leigos. Eu penso que o glossário vai também atender isso, bem como esses botões aqui que tem informações mais sucintas, né? Sem que você precise analisar tudo aqui, todos os valores, certo? Então, essas foram as solicitações. Eu quero ouvir vocês, se de repente vocês querem dar mais alguma. Tem mais uma aqui, do público-alvo, né? Tornar os painéis acessíveis para públicos externos, incluindo aqueles sem formação em contabilidade e administração. E aí, em relação a isso, eu penso que talvez a questão do glossário também ajude um pouco mais, mas não tem muito como fugir da linguagem orçamentária, entendeu? Então, não tem muito como uma pessoa que é totalmente leiga vir tentar estudar o orçamento. Ela vai ter que aprender minimamente a entender do orçamento se ela quiser saber da informação, porque é impossível uma pessoa pegar um painel desse sem o mínimo de conhecimento e querer sair com uma informação, entendeu? Então, é até um pouco incoerente você também sair totalmente da linguagem orçamentária. Destaque para unidades remotas, apresentar informações separadas e destacadas para os campos fora de sede, atendendo às suas necessidades específicas. E aí, volto a dizer que a utilização de filtro já ajuda bastante. Por exemplo, aqui nas unidades, a gente tem um filtro que não está aqui, mas a gente vai colocar, que é o de categoria de unidades, que é um filtro que vai dizer se aquele orçamento é sede fora camp ou administrativa, entendeu? Então, assim, dá para utilizar os filtros e obter as informações, beleza? Aí eu quero ouvir vocês têm alguma coisa para acrescentar, para falar? Não terminou ainda não, tá, Michael? Ainda tem bastante coisa. Mas em relação ao painel, a essas sugestões, tem algo que eu falei aqui do que a gente vai atender, do que não vai atender, que vocês querem rebater, fiquem à vontade. Eu espero que quem tenha respondido o formulário e está aqui, esteja presente, tenha se sentido também respondido, né? Porque a gente não tinha dado essa resposta, mas a gente aproveitou essa oportunidade aqui para trazer, tá bom? Essa prestação de contas em relação às sugestões de melhorias que vocês trouxeram, a gente não engavetou o que a gente recebeu, a gente pôde implementar, a gente implementou, tá?